Oi, pessoal! Já estamos aqui aguardando os amigos chegarem. Seleciona aqui, ó, e dá Enter. Não, aqui. Isso. Só dá Enter. Olha lá. Melhor tirar o som. Deixa a Mariana tirar. Porque às vezes acaba teclando sem querer, né? Já a gente começa, viu, gente? Só aguardando o pessoal chegar. Se Deus quiser, hoje a internet vai colaborar. Pedi, não sei o que era, talvez fosse o próprio Facebook, né? Na última terça-feira. Porque no Instagram foi tudo bem, né? Onde que a gente acompanha o Facebook? Aqui. A gente dando boa noite. Renata, querida. Já está aqui. Já veio? Por que veio? Porque tá saindo som, tá no microfone. Ah, tá mesmo. Pronto. Renata, se você puder separar um copo de água, uma garrafinha de água, porque no final a gente vai fluidificar a água. Crediano já está com a gente pelo Facebook. O Paulo Terina. Boa noite para vocês. Muita luz para você também, Paulo, para todos nós. Estamos só aguardando o pessoal terminar de chegar. Já peguem a sua água para a gente fluidificar no final, tá bom? Pra gente não, né? Para os amigos espirituais. Faltam 3 minutinhos. Hoje nós vamos tratar do capítulo 14, honra teu pai e tua mãe. Piedade filial. Já nós vamos começar. Tatiana, Rejane, Henrique, queridos, nossos companheiros, amigos que estão sempre conosco. Já nós começamos. 2 minutinhos, tá bom? Giovana, filha, boa noite. Que Jesus nos ampare. Juliana, boa noite. Nossa companheira também, sempre com a gente. Adriana, boa noite. Dona Isabel, boa noite. Vai, Neto, você fala do Instagram e eu falo. Então, a Giovana, a Adriana, a Renata, esses que estão conosco aqui no Instagram.
Isso. No Facebook tem o Paulo Perino, o Crediano, a Rejane, a Tatiana, o Henrique, a Juliana e a Dona Isabel. Vamos começar, tá bom? Se vocês tiverem perguntas referente ao estudo da noite, podem encaminhar depois do Evangelho, viu? Conforme a gente for comentando o Evangelho, às vezes surge alguma pergunta, já pode escrever e deixar a pergunta lá, que no final da reflexão do Evangelho a gente responde, tá bom? Então vamos, a Gabriela entrou, beijo Gabi. Vamos trazer ao nosso pensamento a doce figura de Jesus, como nos foi apresentada sempre, a túnica muito branca, os passos muito suaves, abrindo os braços para nos aconchegar ao seu coração amoroso, o seu olhar sereno e ao mesmo tempo tão firme, seus cabelos encaracolados, mas principalmente a suavidade de suas vibrações, aliada ao vigor que nos impulsiona aos passos mais seguros, na construção do nosso equilíbrio moral e espiritual, trazendo-nos um contentamento, porque passamos a reconhecer o valor da vida, da oportunidade da reencarnação, a percepção ampliada das situações e da presença de determinados espíritos em nossas vidas, reencarnados naquelas figuras que nem sempre conseguimos abraçar. Se conosco, Mestre, a nos amparar e a mostrar-nos, clareando o nosso pensamento, as nossas potencialidades, nossas ferramentas mais luminosas, que nos tornam capazes de lidar, de superar e de avançar sempre no bem. Muito obrigada aos amigos espirituais, responsáveis pelos lares que neste momento estão em sintonia conosco, e àqueles que estarão posteriormente. Que todos possam receber as nossas vibrações de gratidão e que as equipes espirituais possam ampará-los, amparar o vosso lar, erguendo barreiras de proteção e de amparo aos seus lares, para que a paz, o afeto e a honradez aos seus compromissos e aos seus relacionamentos se façam, de forma a gerar alegria, bom ânimo e perseverança no caminhar. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 14, honra teu pai e a tua mãe. Piedade filial. É o item 3, mas antes eu vou ler primeiro uma fala de Jesus, trazida em Marcos, Lucas e Mateus, que diz o seguinte: sabes os mandamentos, não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra teu pai e a tua mãe. E o segundo, que consta dos 10 mandamentos, trazidos por Moisés no livro do Êxodo: honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. E essa dilatada vida, que muitos, eu sempre comento sobre isso, que se a gente levar o Evangelho apenas na letra, nós teremos uma compreensão muito rica sempre. Mas se a gente olhar pelo Espírito, não somente pela letra, isso se amplia e atende a nossa
necessidade moral e espiritual. Então essa dilatada vida, eu fiquei pensando, né, sobre essa dilatada vida, que a gente pode achar que é assim, mais tempo reencarnado, então vou morrer bem velhinho, né? Ou uma dilatada vida de bonanças, né, de coisas materiais, do atendimento, né, dos nossos caprichos, dos nossos sonhos, né, dentro daquilo que é material, também, tudo muito bom. Mas eu fiquei pensando em algo maior, essa de dilatar a nossa percepção a respeito das relações de espírito para espírito. Essa sim é uma dilatada vida que Deus nos dá quando a gente consegue olhar o outro como espírito e nesse sentido a gente consegue honrar pai e mãe. Porque muitas vezes, gente, a gente sabe disso, somos reunidos junto a espíritos que nem sempre dedicam a nós aquele afeto que se pressupõe culturalmente como sendo de pai e mãe, mesmo sendo biologicamente pai e mãe. Isso acontece. Muitas vezes são dedicadíssimos pais e mães e a gente, por algum motivo, aquele espírito, rejeita as figuras paternas e maternas. Então, se não olharmos do ponto de vista do espírito, não honraremos pai e mãe e não honraremos outros seres que nos acompanham nessa encarnação e em outras. Então, continuando aqui, agora sim entrando aqui na piedade filial, que é o item 3, esse trecho do Evangelho ele tem quase 2 páginas. Então eu vou ler apenas grifos. Eu sugiro a vocês depois pegarem, lerem e refletirem o que dentro dela diz respeito a vocês. Então ele começa assim. Kardec começa assim: o mandamento honra teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Então honrar pai e mãe faz parte de uma construção de caridade e amor ao próximo em nós, que depois servirá para todos, para a humanidade inteira, o dia que a gente souber e conseguir, evoluiu bastante para amar a humanidade inteira. Porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. E depois Emmanuel, nesse livro aqui, eu vou finalizar com essa lição, nesse livro aqui que chama Pão Nosso, ele vai falar sobre isso. Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis mostrar assim que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar de pais, e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para elas menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação desse mandamento. Honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades. Aí alguém pode falar assim: nossa, Sônia, tenho muita dificuldade com os meus pais. Não consigo ter esse afeto, esse carinho. O que você consegue? Lembra, eu sempre falo, o que nós conseguimos vai até aqui, vamos supor. Eu já consigo respeitar. O que você consegue fazer a mais do que isso? Porque não podemos nos acomodar naquilo que a gente já consegue. Ah, Sônia, eu não consigo mais nada. Consegue? Ah, se consegue. Porque não teria sido dada a você essa situação se você não pudesse progredir dentro dela. O que é que você consegue mais? Fazer uma oração? Você consegue, se de repente irrita a pessoa, você plantar margarida, você consegue plantar uma flor que ela goste? Então, assim, são nas pequenas coisas, porque a gente acha que aprender a amar é assim, a gente vai ler hoje o Evangelho, vai refletir, amanhã a gente já está amando, e não é assim, porque isso frustra a gente, porque a gente não vai conseguir fazer assim. Isso há uma necessidade de pequenos passos, pequenos tijolos nessa construção. E às vezes é um tijolo, é tudo meio desconjuntado mesmo, é um tijolo assim, não tem um padrãozinho, todos os dias vou conseguir fazer tudo certo, não tem como. Nossa condição moral e espiritual não permite ainda isso. Mas, como eu sempre digo, não nos é lícito nos acomodarmos para nada fazer nessa fala. Ah, mas eu sou um espírito imperfeito, por isso que eu não faço. Quando você fala isso para se acomodar, para justificar o não movimento no bem,
então a gente está sendo equivocado. Então, o que é que mais você consegue fazer? Não pense em coisas terrivelmente grandes que você não vai alcançar. Pense em coisas menores, possíveis, metas possíveis, de comportamento, inclusive de vigilância do pensamento, para poder enxergar este outro ser como espírito. É um exercício dificílimo, mas é possível. Então, continuando. Proporcionando-lhes o repouso na velhice, cercados de solicitude, como eles faziam por nós na infância. Alguém pode dizer, meus pais não fizeram isso por mim. Então enxergue-os como espírito. Né? O que é que você pode fazer por eles? Porque cada um responderá segundo suas obras. Qual é a obra que você pode fazer? E essa obra é dentro. Que obra dentro de você pode ser feita para que uma ação possa ser realizada, não sei em quanto tempo, para fora de você. Isso é consolador, porque senão a gente fica angustiado, né? Eu não consigo, então eu não presto, então eu sou um espírito horroroso. Então... Não é assim. O que é que você consegue? E aí, o que você consegue, se você não fizer, aí sim a gente se sente pior ainda, porque a consciência acusa, né? E aí, depois desse trecho, vem toda uma denominação muito criteriosa que Kardec faz sobre aquilo que a gente oferece materialmente para os pais. Podendo oferecer um pouco mais materialmente, não oferece. Sobre comportamentos de alguns filhos em relação aos pais que são temerários porque vão gerar nesses filhos, pela forma de destratar os pais, vão gerar neles culpa, registros conscienciais de grande densidade e desorganização energética, porque são conteúdos contrários às leis divinas. E aí esse conteúdo de culpa gerará mais para frente, por vetor atrativo, situações de reparação que ele poderia evitar. Passando desse ponto, já quase no final, diz o seguinte: certos pais, é verdade, descuidam dos seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas é a Deus que compete puni-los e não aos filhos. Se a caridade estabelece como lei que devemos pagar o mal com o bem, a gente já estudou isso aqui, né? Ser indulgentes para com as imperfeições alheias, não maldizer do próximo, esquecer e perdoar as ofensas e amar até mesmo os inimigos, quanto essa obrigação se faz ainda maior em relação aos pais. Uma vez, eu fiz uma assistência de uma pessoa que tinha sido adotada, mas a revolta dela era porque a mãe biológica não tinha ficado com ela. E eu falei para ela, né, para essa pessoa, falei, a sua gratidão ao corpo físico, porque, gente, abraçar uma reencarnação é uma coisa complicadíssima. Para as equipes espirituais que fazem esse planejamento reencarnatório, não é uma coisa simples de fazer. Então, a gratidão ao corpo. Ele era um jovem de aproximadamente 16 anos, quando eu fiz essa assistência. E tem uma mãe excepcional, uma pessoa maravilhosa. E eu falei para ele, né? Eu falei, olha para esse espírito que te acolheu. E olha para o outro que te gerou com a gratidão de ter proporcionado a você a oportunidade da reencarnação para você reencontrar esse espírito que te acolheu. Então, com o tempo ele foi diluindo essa impressão. Porque o que nos falta? E cada um de nós carrega um problema com algum outro espírito. O que nos falta? Olhar o outro como espírito. Continuando aqui o raciocínio, essa questão da dilatada vida, né? Que é enxergar as relações de espírito para espírito. Nesse ponto, o espiritismo é uma ferramenta que atende às nossas necessidades, né? Porque ela traz o Evangelho Consolador para dentro de nós. No livro dos médiuns, logo no iniciozinho, e todo mundo acha que o livro dos médiuns só ensina a receber espírito, né? Não, gente, essa obra aqui, que é a segunda obra da codificação kardeciana,
Primeiro o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu e o Inferno e depois a Gênese. E esse livro aqui é espetacular. Mas ele será melhor entendido depois que você estudar o Livro dos Espíritos. Aliás, toda a obra. Primeiro estudo do Livro dos Espíritos, que aliás é um estudo que a gente faz toda terça-feira, viu gente? Das 20 às 21 horas. Quem quiser aí, tá aí nas redes sociais aí do Consolador, já tudo que a gente já estudou. Então ele vai aqui, logo no capítulo 3, que fala sobre o método, ele descreve os tipos de espíritas que existem. E ele fala dos espíritas experimentadores, muito vinculados somente mais aos fenômenos mediúnicos, os espíritas imperfeitos, que a influência da doutrina espírita sobre o caráter dele é insignificante ou nula, que eles não mudam costume, não renunciam a um único prazer, não querem mudar, só acham bonito, né? A parte filosófica e moral admiram, fica muito, né, sensibilizado, mas não muda. E tem os espíritas exaltados, que são aqueles mais briguentos, né? E também mais tendentes a como é que fala? Vou ler aqui que é melhor. Aquela confiança cega, infantilizada. Como é que fala quando a pessoa é muito... idolatra muito uma coisa? Fanático. São os fanáticos. E tem os espíritas cristãos, que ele diz assim: aqueles que não se contentam em admirar a moral espírita, mas que a praticam e aceitam todas as suas consequências. A caridade está em todas as coisas, é a regra para a sua conduta. Aí estão os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. É lógico que a gente não consegue pôr a caridade em tudo ainda, mas se a gente já despertou e trouxe para dentro de nós qualquer abordagem espírita que nos faça nos perceber como ser espiritual que somos e perceber o outro, começar a perceber o outro igualmente, isso é um bem enorme. Isso aí a gente está construindo esse espírita cristão dentro de nós, né? Passamos a ser construtores desse espírita cristão em nós, né? Nesse esforço da gente ser espírita cristão, a gente vai construindo a lei de amor dentro de nós. Então, em cada cumprimento de pequenos deveres, lembra que eu falei do tijolinho? É um tijolo nessa construção. Lembrando que o dever, e é admirável essa lição que está no capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho, diz assim: o dever é a obrigação moral primeiro para consigo mesmo. Por quê? Porque o alinhamento das nossas ações, do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente faz, esse alinhamento disso tudo às leis divinas que estão na nossa consciência, é primeiro um cumprimento de dever para conosco, porque isso nos dá alegria e equilíbrio. Aí ele diz assim: e depois para com os outros. Como é que eu vou ser bom para o outro se eu não sou bom comigo? A gente fez um estudo sobre isso: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Procurei que tem. Então ele diz, e o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. E aí eu faço a pergunta: o que é que tem nos seduzido? Né? São as facilidades? É o comodismo? É o julgamento apenas do agora? É apenas enxergar o outro como um corpo que me fez um mal? Não enxergá-lo como espírito? Então, se julgarmos só as situações do agora, essas relações que a gente tem, seja de pai, de mãe, de irmão, de tio, de tia, seja o que for, de vô, de vó, de colega de trabalho, seja o que for, as relações, se a gente julgar só no agora, a gente está se distanciando da oportunidade de cumprimento do dever. Lembre-se que o dever é primeiro comigo, porque eu perco a oportunidade de ter paz nos relacionamentos. Então, eu fiz escrevendo, já estou terminando, viu gente? Para a vez do Neto, para dar a voz para o Neto aqui. Então eu coloquei assim: se julgarmos as situações baseando-nos apenas nas relações do agora, muitas vezes não alcançaremos a força, o instrumento, as ferramentas que já temos para cumprir com os nossos deveres. Vamos continuar repetindo os condicionamentos equivocados construídos com aquele espírito por milênios. Não respeitaremos, não assistiremos nas necessidades, não conseguiremos compreender ou superar relações de paternidade e maternidade difíceis do agora. E aí, encerrando aqui com o Pão Nosso,
em que Emmanuel diz o seguinte: a luta chama-se Em Família. Então ele diz: a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Bom pregador e mau servidor são 2 títulos que não se coadunam. Lembra lá do verdadeiro espírita? O que adianta a gente saber tanta teoria, tanta coisa bonita do espiritismo e não aplicar nada? Ninguém está falando que você tem que aplicar tudo, mas você não consegue mais um pouquinho, né? Então ele diz assim: o apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas àquela que, olha isso aqui, olha o conselho de Emmanuel, a piedade que é: conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Faz a tua parte. Não joga álcool na fogueira. Faz a tua parte. Serena o quanto você puder serenar os ambientes e as zonas nevrálgicas. E aí ele diz aqui: é impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Depois eu vou postar para vocês, aqui na rede social do Consolador, a música que se chama Olá, que é do Saulo e da Ana Maria, que resume bem a proposta do Evangelho de hoje. Quando a gente terminar a reunião, eu posto. Honrar o teu pai e a tua mãe. Divaldo Franco nos traz, através da sua mediunidade, um poema belíssimo chamado Poema de Gratidão, de Amélia Rodrigues. Eu retirei desse poema algumas estrofes para a gente refletir e complementar o nosso pensamento dessa noite. Então diz assim: obrigado por fim pelo meu lar, é tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um gravato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for. Que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas, se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, porque creio em ti. Pelo amor, pelo teu amor, obrigado, Senhor. Então, esse espírito Amélia Rodrigues traz para nós esse profundo ensinamento. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Nós todos, espíritos, somos provenientes do plano espiritual. Necessitamos do corpo físico para colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos e nos propusemos, nos compromissamos a cumprir e executar durante o nosso planejamento reencarnatório. Então, enquanto estamos no plano espiritual, o plano espiritual é a nossa escola. Lá é a teoria, aqui, enquanto encarnados, é a prática. Para que nós possamos colocar essa teoria em prática, é preciso que nós tenhamos um corpo físico. Então, antes de recebermos esse corpo físico, nós temos o nosso planejamento reencarnatório. E que, durante esse planejamento, nós temos delineado no nosso caminhar, enquanto aqui encarnados, de tudo aquilo que a gente precisa realizar. Mas para que a gente possa realizar esse planejamento, é necessário que a gente tenha um corpo físico. Então, essa oportunidade que nossos pais nos deram
É através dela que podemos continuar a nossa caminhada evolutiva, seguindo o caminho que nos conduz ao Pai. As nossas relações em família não são fáceis, via de regra, porque somos espíritos comprometidos uns com os outros e que Deus, nosso Pai, pela lei do amor, nos concede a oportunidade de estarmos juntos para podermos acertar as nossas dificuldades, para transformar as nossas emoções enfermas, tudo aquilo que não é feliz, em situações felizes, em sentimentos. Então, essa relação, ela não sempre é uma relação simples. Muitas vezes é uma relação complicada. Mas seja ela qual for, por motivo que for, nós temos sempre que ser gratos. Gratos, como diz Amélia Rodrigues, gratos porque eu nasci. E para que eu tenha nascido, para que você tenha nascido, para que todos nós tenhamos nascido e estejamos aqui hoje no planeta Terra, nessa escola bendita de almas, foi necessário que um homem e uma mulher, um pai e uma mãe, se reunissem e tiveram a coragem de nos proporcionar essa oportunidade. Então, por maiores que sejam as nossas dificuldades, sejam elas quais forem, por maiores que sejam, se a gente compreender que devemos ser gratos porque nascemos, já é um grande passo. A partir daí, a gente vai construindo no nosso dia a dia, estudando o Evangelho, a gente vai aprimorando os nossos relacionamentos. Porque o lar, conforme a gente publicou essa semana no post do Consolador, o lar é a escola primeira. É no lar que nós recebemos tudo aquilo que nós vamos necessitar durante a nossa caminhada. Recebemos aquilo que necessitamos. Porque muitas vezes, como espíritos orgulhosos que somos, nos colocamos sempre numa posição de cobrar. Ah, porque não me deu isso, não me deu aquilo, não me deu aquele outro eu não tive. As dificuldades foram muito grandes. E a gente cobra do pai, cobra da mãe, aquilo que materialmente a gente gostaria de ter. E esse materialmente acaba nos impedindo o nosso relacionamento mais afetivo. A matéria nos impõe isso. Nós ficamos presos à matéria e não deixamos que o nosso sentimento possa se expandir, possa progredir. Então vejamos que o próprio Evangelho nos diz que o compromisso do pai e da mãe é conduzir os filhos e redirecioná-los e encaminhá-los para Deus. Portanto, esse é o compromisso do pai, esse é o compromisso da mãe. E colocamos aqui na condição de pai e de mãe aquele que cuida, aquele que encaminha, aquele que orienta, não necessariamente pais e mães biológicos, mas nós sempre temos alguém na nossa caminhada que nos dão essa sustentação, que estão ao nosso lado. Ninguém de nós está sozinho. Por isso Amélia Rodrigues diz: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor. Deus, nosso Pai, não nos desampara jamais. Gente, eu quero pedir desculpa porque outra vez o Facebook não está transmitindo adequadamente. Então nós vamos postar o do Instagram, o vídeo do Instagram no Facebook logo que a gente terminar a reunião, tá bom? Porque eu não sei realmente o que está acontecendo. Já desde terça-feira que está acontecendo isso, né? Fica entrecortando, as pessoas não conseguem compreender. A gente vai trocar o celular da próxima vez para ver se de repente pode ser o celular, porque só acontece no Facebook. No Instagram tá tudo ok. Pelo menos até agora ninguém reclamou, né, pessoal do Instagram? Fala aí pra mim se tá tudo ok, por favor. Se a voz está chegando, se o som, se o áudio está ok. Por favor, se vocês puderem, alguém puder falar aí que está assistindo a gente pelo Instagram. Vai, pessoal, fala aí pra Soninha. Está tudo ok, a Renata está falando. A Renata disse que está tudo ok. Então, mas a maioria teve que sair do Facebook porque realmente estava impossível de compreender, né, gente? Bom, é linda essa prece, Adriana. É linda mesmo, né?
Dá uma olhadinha aí se tem alguma pergunta, se tem alguma... O que a gente já podia pedir para todos é irem no YouTube e se inscreverem no canal do YouTube, que a gente pode começar a Não fazer. tem muita coisa lá. Não, para fazer a transmissão. Ah, tá. Mas para poder fazer a transmissão, né? Não pode começar Tá. depois. Eu preciso que todos estejam lá, senão vai ficar atrapalhado. Gente, eu acho que não teve perguntas, pelo que eu estou vendo aqui. Então nós vamos encerrar fazendo a prece, a vibração do passe e a fluidificação da água, tá bom? Mestre amado Jesus, rogamos nesse momento que as equipes espirituais responsáveis por esta reunião, em união de pensamentos, com os condutores dos lares que nos assistem, possam realizar para cada um de nós o passe bendito, com esta chuva de bênçãos de luzes que caem do alto, a tocar-nos o centro da cabeça, adentrando os nossos centros de força, realizando a limpeza, restaurando as vibrações e com isso possibilitando para todos nós o reequilíbrio, o vigor, o bom ânimo, para que possamos, nas lutas do dia a dia, lembrarmos sempre de que estamos sob a tutela de Jesus, dos amigos espirituais que nos amam, com a proteção de Maria Santíssima e de todos os espíritos amigos que zelam por nós. Rogamos igualmente a fluidificação da água, as equipes do querido Dr. Bezerra de Menezes, que possam realizar para cada um de nós a colocação dos fluidos salutares que atenderão às nossas necessidades mais íntimas, espirituais e físicas. Muito obrigada, Jesus. Obrigada aos queridos amigos espirituais que jamais nos abandonam, que nos inspiram, que sopram em nosso pensamento as decisões mais acertadas, as escolhas mais acertadas, as ideias mais benditas, aguardando de nossa parte que façamos realmente essas escolhas para sermos espíritos mais felizes. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada aos amigos espirituais que estão conosco. Que assim seja. Um beijo, pessoal. Tudo de bom e a gente vai ver essa questão, tá? Próxima reunião a gente vai trocar o celular, tá bom? Um abração. Tudo